Que bom estarmos de volta. Estamos começando um novo ano. Seja bem-vindo ao ano de 2020. Estamos começando um novo trimestre. Estamos começando, consequentemente, o estudo de uma nova lição, desta vez a respeito de um dos mais importantes livros da Bíblia, que é o livro de Daniel e as suas profecias e as suas histórias. Nesse trimestre estaremos estudando um pouco deste livro maravilhoso que nos mostra o poder e a orientação de Deus na vida de pessoas e na vida de nações. Nesta semana, a lição número 1, ela trata da leitura à compreensão, ou seja, é uma espécie de visão geral do trimestre e do livro de Daniel. E o autor, que por sinal é brasileiro, nosso amigo pastor Elias, trabalhou muito bem os conceitos da lição, mostrando-nos alguns aspectos que devem ser considerados não apenas na lição 1, mas no decorrer das 13 lições que estaremos estudando. E então eu selecionei algumas características gerais do livro de Daniel, que nós vamos aqui descobrir e que elas nos ajudam a compreender o livro de Daniel. A primeira delas, a característica número 1, que vai aparecer aí na sua tela, é Cristo é o centro do livro de Daniel. Não só do livro de Daniel, mas de toda a Bíblia. E essa verdade cristocêntrica nas páginas das Escrituras não é uma verdade a respeito dos outros 65 livros e não com respeito ao livro de Daniel. Ela perfaz todos os 66 livros de da Bíblia, incluindo aí o livro de Daniel. Alguns exemplos disso, por exemplo, que o autor coloca muito bem, é que nós podemos, por exemplo, comparar no capítulo 1, Daniel e Jesus. Assim como Daniel sai da sua terra e vai para um lugar desconhecido, um lugar de trevas, um lugar de paganismo, um lugar difícil e hostil à sua fé e ao seu estilo de vida, da mesma forma Jesus deixa o céu, a sua terra, o seu lar, e vem para esse mundo de trevas e de pecado. Então a história é paralela, é muito semelhante nesse caso. No capítulo 2, nós conhecemos também o livro de Daniel. Ali nós temos a história do sonho de Nabucodonosor, da estátua. E no capítulo 2, Jesus é a pedra que bate na estátua, que representa os diferentes impérios mundiais, derruba a estátua e implanta aqui o reino de Deus. Jesus é a pedra. Se você for ao capítulo 3, Jesus está com os fiéis lá dentro da fornalha ardente, na expressão do livro de Daniel, quando os 3 hebreus são jogados na fornalha para serem queimados, quem está com eles? Um quarto homem. Esse quarto homem é o próprio Jesus. Já no capítulo 7, 8, 9, Jesus é a vítima sacrificial, é o Cordeiro de Deus, e assim por diante. Então você tem todo o livro de Daniel, a pessoa de Jesus como o centro da profecia bíblica. A característica número 2 agora é que o livro de Daniel está organizado de forma a nos levar a compreender o seu foco. E qual é o foco do livro de Daniel? É nos fazer ver a soberania e o poder de Deus sobre as nações e sobre as pessoas. O avanço e o desenvolvimento da história está sob os auspícios, sob o controle do próprio Deus. E nós percebemos isso na própria construção do livro de Daniel. Daniel tem 4 blocos de profecias que são semelhantes e que se desenvolvem desde o 6º século a.C. até o fim de todas as coisas. O primeiro bloco está no capítulo 2, que é as nações daquela estátua, começando com Babilônia, depois indo para a Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma, e depois vem a volta de Jesus e implanta aqui o 5º Império Mundial, que é o Reino de Deus. Depois você pula para o capítulo 7, a segunda profecia, fala dos animais, o leão, o leopardo, o urso,
e depois um animal terrível e espantoso, que também representa as mesmas nações. Agora já ampliando um pouquinho, já falando do chifre pequeno, que representa Roma na sua fase religiosa de perseguição ao povo de Deus e de mudança da lei de Deus. Depois você vai para o capítulo 8, capítulo 9, você tem as 2.300 tardes e manhãs, você tem aquela história do bode, do carneiro, nós vamos depois estudar. Você vai perceber que são sequências. Então você tem a sequência 2, capítulo 7, depois capítulo 8 e 9, e depois do 10 a 12, a sequência permanece. São os mesmos impérios, as mesmas nações e os mesmos poderes que reagem contra o povo de Deus, contra a lei de Deus, que perseguem, que ofuscam o plano da salvação, pretendem ofuscar o plano da salvação. Enfim, são 4 blocos que mostram que a história está se desenvolvendo, mas que no final está Deus implantando aqui o seu reino. Portanto, o livro de Daniel deve ser estudado tendo em vista esses 4 blocos principais. Um outro aspecto que devemos considerar, uma outra característica de número 3 agora, é que em Daniel a gente percebe claramente a diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica. Em rápidas palavras, profecia clássica são aquelas profecias bíblicas que tratam com símbolos e tempos normais. E elas se localizam em determinados pontos geográficos. Então, por exemplo, nós tomamos uma profecia de Isaías, ou de Jeremias, ou de um outro autor, e nós percebemos ali que os elementos da profecia, os símbolos são normais. Por exemplo, Isaías, quando fala do menino que nos nasceu, Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele toma uma virgem, ele toma uma criança para mostrar uma profecia de algo que iria acontecer. Ou seja, são símbolos normais, são tempos normais, são posições geográficas localizadas. Agora, já na profecia apocalíptica, que se refere especificamente ao livro do Apocalipse, ao livro de Daniel e até algumas partes do livro de Ezequiel, aí as coisas mudam. Então nós já temos símbolos extraordinários. Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres com diademas, um chifre que se torna tão grande que atinge o céu, que tem olhos, uma boca que fala maldades, enfim, é alguma coisa extraordinária, os símbolos da apocalíptica, da profecia apocalíptica. O tempo dessa profecia também é um tempo especial. É comum você ver expressões como 2.300 tardes e manhãs. Você vai ver expressões como 42 meses, 1.290 dias, 1.335 dias, como em Daniel, capítulo 12, capítulo 11. Enfim, você vai ter números diferentes. E aí a interpretação desses números também tem que obedecer um princípio chamado dia-ano, que na Bíblia um dia vale um ano. Não é? Enfim, então essa é a grande diferença. E a profecia apocalíptica, ela não tem limites geográficos, ela é internacional, ela é mundial, ela pode atingir aspectos universais na sua aplicação. Então isso fica claro nas profecias de Daniel. Daniel é um trabalho feito em cima de profecias apocalípticas. Bem, uma quarta característica decorrente da número 3 é que as profecias de Daniel se estendem por longos períodos de tempo. Como eu já falei, na verdade, em Daniel nós não temos algo assim limitado no tempo, mas nós temos algo com um cumprimento mais distante. E por isso nós precisamos entender 2 coisas muito, muito importantes. A interpretação tanto de Daniel quanto de Apocalipse segue em primeiro lugar, uma escola de interpretação chamada historicismo. O que é o historicismo? É simples. O autor bíblico tem um sonho, tem uma visão, ele narra uma série de coisas, de figuras, de símbolos, de guerras, e então você, ao ler, vai localizando isto com acontecimentos históricos de relevância. Então a profecia ela vai se cumprindo à medida que a história vai acontecendo. Vamos tomar um exemplo? Daniel capítulo 2. Começa com Daniel e ele já define as coisas assim, ao rei Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, o primeiro império daquela estátua, daquele sonho de Daniel 2.
Depois ele diz assim, depois de ti vai se levantar um outro reino. Aí você tem no decorrer da história a Medo-Pérsia. Depois se levantará outro reino, que seria a Grécia. Depois se levantará outro reino, que seria o Ferro, que seria Roma. Então, essa sucessão, nós chamamos isso de sucessão histórica. E ela tem lógica, e ela tem cadência. Não é uma questão de eu ler um texto e ficar imaginando, lucubrando e dizendo assim, olha, isso pode ser aquilo. Não. A profecia deve ser interpretada dentro de um contexto histórico, num cumprimento histórico. Um outro aspecto que deve ser considerado aqui, ainda falando sobre tempo, é que já que essa profecia ela é mundial, ela perfaz a história do mundo, em todas as suas eras, do início ou desde Daniel até o fim, nós precisamos entender que essa profecia ela deve ser interpretada a partir de um princípio chamado dia-ano, ou seja, tomar um dia por um ano. 2.300 dias dá 2.300 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo dá 1.260 dias, que são 1.260 anos, e assim por diante. Finalmente, a característica número 5 é que Daniel é atual e relevante. Por quê? Porque ele mostra que Deus é soberano, não apenas para Daniel, mas para a nossa vida. Às vezes a gente se perde num cipoal de datas, de conceitos, de interpretações e perde o melhor. Deus é soberano, não apenas para o mundo de Daniel, mas para o nosso mundo. Deus dirige, em segundo lugar, a história, mesmo em meio ao pecado e maldade. Daniel foi parar em Babilônia, não por causa do seu pecado, mas por causa do pecado do seu povo, e para lá ele foi como escravo. Mas mesmo lá, Deus cumpriu os seus propósitos, da maneira dele, do jeito dele, e fez o seu povo voltar para a terra prometida. E fez Daniel testemunhar para reis que em outras ocasiões jamais teriam acesso à palavra e aos mandamentos do Deus verdadeiro. E Daniel também nos mostra um exemplo de fidelidade a Deus em meio a um mundo pagão e pecador. E então eu terminaria o seguinte, perguntando aos meus alunos, nessa primeira lição, das características de Daniel, qual é a que mais me impressionou e por quê? Nós estudamos aqui 5 características. Dessas 5, qual a que mais me impressionou e por quê? Discuta isso com seus alunos. Semana que vem a gente volta para a lição número 2. Até lá.